Paz, Senhor, irmãos. Hoje eu queria compartilhar com os irmãos uma pequena reflexão sobre Lucas capítulo 15. Lucas 15 é aquele capítulo que contém 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida ou da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. Ok? À medida que nós vamos lendo a Bíblia e relendo a Bíblia, prestando atenção, nós vamos nos familiarizando com os endereços, com os versículos e com os capítulos. Nós vamos gostando de determinados versículos, vamos guardando na memória. Tudo isso contribui para a nossa meditação ou para a hora que nós vamos procurar informação. E tudo isso nos ajuda a compreender, a aplicar e a viver a palavra de Deus. E principalmente, esse momento de estudo, de leitura, de guardar um texto, de memorizar, de refletir no texto, contribui para que a Bíblia esteja lendo as nossas vidas, né? O que é mais importante, porque é a palavra de Deus que tem poder para mudar a nossa vida, e é por isso que nós investimos o nosso tempo na leitura dela. O nosso texto começa com uma informação a respeito de 2 grupos distintos que se aproximaram de Jesus: os publicanos e pecadores e os escribas e fariseus. Diz assim o texto: aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, essas 3 parábolas, que conta a respeito de algo que estava perdido e algo que foi encontrado, elas revelam para nós acerca, e o motivo por que elas estão escritas é por causa dessa pequena introdução que Lucas fez. Os pecadores e os publicanos estavam se aproximando de Jesus para ouvir Jesus. E ao mesmo tempo, os fariseus e os escribas, os religiosos, censuravam Jesus por estar recebendo publicanos e pecadores. Muito bem, essas 3 parábolas têm muita coisa para nos ensinar e com a graça de Deus nós vamos aprender um pouco hoje. Meu objetivo é aguçar em você a curiosidade, aguçar em você o desejo, a intenção e a ação em lançar-se à Bíblia para ler, para entender, até mesmo para poder explicar, porque esse é o objetivo nosso como discípulo de Jesus. Muito bem, essas 3 parábolas falam de algo que está perdido e em cada uma delas o objeto perdido está em locais distintos. A ovelha está perdida fora do curral. A moeda está perdida dentro de casa. E na parábola do filho pródigo tem 2 coisas perdidas, 2 filhos. Um perdido fora de casa e o outro perdido dentro de casa. Então, nessas 3 parábolas, nós vamos perceber que tanto a ovelha perdida fora, quanto a moeda perdida dentro, e quanto os filhos, um perdido fora e um dentro, tem uma lição importante. Em todas elas, o resgatador, o salvador, o libertador está preocupado ou está desejoso de buscar a restauração dessas coisas. Então, o pastor sai e ele vai em busca da ovelha perdida, a mulher começa uma faxina completa na sua casa em busca da moeda perdida, e o pai atentamente
aguarda o retorno do filho e depois ele também trata do segundo filho quando esse revela sua condição. Então, é muito importante a gente compreender isso. Os fariseus, os escribas e a religiosidade criam uma ideia de que os errados têm que ficar longe, que os pecadores têm que ficar longe. No plano de Deus não é assim. Deus, como Salvador, como soberano do universo, Ele está interessado nos pecadores e Ele está interessado em trazê-los de novo para dentro de casa. Ele está interessado em trazê-los de novo para a comunhão com Ele. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem que o mundo não conhece. Então, uma lição importante aqui é essa, que Deus está sempre em busca dos pecadores. Deus está sempre oferecendo um convite aos pecadores. Mesmo quando Deus derrama da sua ira, mesmo quando Deus derrama do seu juízo, a sua intenção é que esse pecador, é que aquele pecador, alvo da ira de Deus, tenha a oportunidade de se converter. Nós vemos isso em Faraó. A Bíblia diz que Deus derramou as pragas no Egito para que os egípcios, para que Faraó reconhecesse o Deus único sobre a face da terra. Então, essa ideia, essa lição dessa parábola é que Deus está em busca do pecador. Mesmo a parábola do filho pródigo, onde não é o pai que vai até o pecador, mas o fato de dizer que o pai estava lá de longe ou à vista, nos deixa claro que o pai estava todos os dias esperando a volta do filho. Então, uma lição é que Deus age para salvar o homem, a iniciativa é dele, o Evangelho foi plano dele, a salvação na cruz pela fé em Cristo é plano dele, ele está planejando e ele deseja ver o pecador junto dele, adorando ele, e mais, ele é eficiente naquilo que ele faz. O plano dele vai funcionar. Lá no livro de Isaías 53, diz que Jesus viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito. Eu disse um dia desses que Jesus foi a pessoa mais feliz na face da terra, porque ele tinha uma comunhão perfeita com o Pai. E mesmo morrendo na cruz, mesmo sofrendo dores inimagináveis, ele se alegrou porque ele viu o resultado do seu trabalho. Nós também percebemos aqui o poder soberano de Deus quanto à salvação. Ok? Todos os objetos perdidos foram encontrados. Aleluia! Então, Deus é soberano também na salvação e Ele fará o seu plano ser realizado. A Bíblia resume assim essa mensagem: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, a ideia é essa, o conceito é esse, o princípio é esse. Então, nessas três parábolas, ou nesse capítulo, onde há essa parábola ou parábolas, não importa, tem algumas lições importantes que você pode ler, você pode compreender e você pode aplicar à sua vida. Se por acaso você cair no pecado, não é para você desistir, não é para você ir embora, não é para você ser excluído. Você precisa voltar. E se você está na presença de Deus, você tem que olhar para todo aquele que está longe e cooperar para a volta dele, dando um testemunho do Evangelho, dando um testemunho de Cristo para ele e para todos à sua volta. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.